Fala galera, vocês vão estar vendo essa aula aqui que é a complementar de todos os módulos que você vai estar assistindo aí em breve, beleza? Então o que acontece? A cada aula um pouco da prática na tela do computador, você vai estar vendo também um pouco da teoria, porque o que acontece? A prática vai seguir sempre a teoria, então se você tiver qualquer tipo de dúvida sobre alguma coisa que esteja acontecendo na prática, volta em alguma dessas aulas aqui teóricas para você compreender melhor a movimentação do preço e para você poder fazer belos trades aí, beleza? Então vamos embora, rapaziada, aprender os conceitos básicos aqui da movimentação do gráfico, tá? Então quando você estiver vendo a movimentação, você sempre vai lembrar desses dois nomes aqui, ó, a resistência e o suporte, é onde que a gente consegue compreender e enxergar dentro do preço. O preço, galera, é o movimento do gráfico, tá? Então o gráfico ele se baseia por cotação. Se ele tá subindo, ele vai estar movimentando, né, como se fosse várias velas, né, e vai deixar a sua cotação na máxima, né, por isso que a gente chama até mesmo de máximas e mínimas. Então o gráfico ele sempre é a cotação do preço, beleza? E essa cotação vai subindo e descendo e deixando registro no histórico. Vou mostrar agora para vocês alguns exemplos claros aqui de algumas movimentações e de onde você deve ficar ligado para poder identificar esses dois pontos aqui, tá? Vamos lá. Pessoal, o preço ele vai se movimentar aleatoriamente de acordo com o dia, vai ser um dia muito louco, muito volátil, um dia mais devagar que ele vai estar lateralizando e por aí vai, tá? Mas eu quero que vocês fiquem atentos a esses tipos de movimentos aqui, ó. A toda a movimentação, é claro que você vai estar vendo em representação de candles. O que é candles? São aquelas velinhas vermelhas de sobe e desce, tá? Que fica fechando ali. Então, o que seria esses candles aqui, tá, pessoal? Vou até desenhar para todo mundo entender. Candles é isso aí, ó, galera, ó. Às vezes deixa pavio, né? Que são essas duas linhas aqui. E aqui é o corpo, tá? Corpo é essa parte que preenche com a cor. O pavio é aquela linha, né? Que fica acima ou embaixo, tá? Esse pavio, né, ele registra, quando ele está se movimentando, a sua máxima, tá? E embaixo do candle, ele sempre está registrando a mínima, tá? E esse candle ele vai estar sempre se movimentando de acordo com o período que eu ensino para vocês aí. Período de vela de 5 minutos, 1 minuto, 15 minutos. Ou seja, essa movimentação dessa vela, você que escolhe o período para ele estar se movimentando. Por exemplo, em 5 minutos ele vai se movimentar durante 5 minutos e abrir uma outra vela, tá? Se você determinou em 15 minutos, ele vai se movimentar em 15 minutos para abrir uma outra vela. Ele fecha e abre outra. Enfim, tá? Então vamos lá. O suporte e resistência, pessoal, ele está sempre dentro desses pontos aqui, ó. Para ficar mais fácil para vocês, topo e fundo, tá? Tudo que é topo e fundo, ou também podemos chamar de pontos de reversões, é também a resistência e o suporte. A resistência sempre será os topos, tá? E os fundos sempre serão o suporte, tá? Então, quando você vê o preço subindo, ele está criando uma possível zona de resistência, tá? Então, quando ele começar a cair, criar aquele topo, aquele ponto de reversão, ali é um ponto de resistência para o preço. Ele não conseguiu mais subir. Mesma coisa podemos falar do suporte. Quando ele começa a cair e ele não tem mais força para cair, certo? Quando ele faz a reversão para alta, corrigindo, revertendo a tendência, ali ele criou um fundo que também é o ponto de suporte. Criou uma zona de suporte para ele não cair mais. Beleza? Então, suporte, resistência e suporte sempre será topos e fundos. E como que identificamos no gráfico? São esses pontos aí. Então, algo que você precisa estar marcando dentro do gráfico são as linhas horizontais que tem dentro da ferramenta da Profit, tá? Então lá você consegue estar marcando essas zonas principais aí com linhas horizontais que eu vou mostrar para vocês aí também um pouco na prática, tá? Você vai marcar uma linha, automaticamente ele vai passar uma régua no gráfico inteiro, tá? Porque vai ser importante para o futuro, quando o preço estiver se movimentando, aquela marcação que você fez no histórico, você vai poder fazer uma possível compra ou venda, né? Tendo uma oportunidade para você poder lucrar
com as movimentações históricas do que já aconteceu. Porque o preço, anotem isso aqui, ó, o preço se baseia pelo histórico. As movimentações reversas que vão estar fazendo no futuro, ele vai ter como base o histórico, tá? O passado aqui, o antigo que já aconteceu. Então, todas essas marcações será muito importante para o futuro. Então é por isso que você precisa voltar um pouco o gráfico, marca essas zonas, tá? De suporte e resistência, para você saber se é compra ou venda na movimentação futura. E aí vai a primeira dica. Bom, ele tá caindo, o preço ele começou a cair com várias velas. Você vai olhar o histórico, você vai ver até mesmo algumas marcações que você já fez no histórico. Pô, tem uma marcação aqui, certo? Vou até apagar aqui, fazer mais bonitinho, ó. Tem uma marcação aqui. Pô, se ele tá caindo e tocando nos pontos de reversões, é como se fosse pontos de ligamentos. O preço está subindo, bateu em um ponto de ligamento, que é a marcação que você fez no passado, automaticamente você já sabe se é comprar e vender. Porque se ele está subindo, é para ele cair. Então você tem que fazer uma operação de venda. Se ele está caindo, é para ele subir. Então você tem que fazer uma operação de compra, acreditando na alta. Então os pontos de compra e venda é sempre nos pontos de reversões. E os pontos de reversões é no topo e fundo e também o famoso resistência e suporte. Beleza? Então assim a gente já consegue compreender as pequenas movimentações do preço, tá? Então vamos lá, recapitulando, o preço está caindo, bateu nesse ponto aqui de reversão, ponto de ligamento, né? Bateu na mesma região do que já aconteceu no passado e ele está caindo, então é para ele subir. Aqui faço compra. Então vamos supor que, né, ele venha, faça esse movimento e sobe. Quando ele começar a subir, mesma coisa. Você olha para o passado, vê se tem algum ponto lá de ligamento, né, um ponto de reversão, para quando ele bater nessa zona, você fazer o que, pessoal? Uma venda, tá? Uma venda, porque ele já está subindo, então é para ele fazer o oposto da movimentação. Então é sempre isso, o oposto da movimentação. E dessa forma você já sabe um pouco sobre onde compra, onde vende e também a resistência e suporte nesse gráfico aí. Beleza? Espero que vocês tenham entendido aí um pouco da teoria e na prática vocês vão compreender cada vez mais. Tamo junto!